Olá, espero que todos estejam bem, tranquilos, em casa. Neste momento, gente, nós vamos ter uma aula de revisão. Essa aula de revisão se destina à disciplina de Sociologia, tá? E aí a gente vai ver basicamente 2 capítulos do livro de vocês, de Sociologia, do 2º ano. E esse livro ele vai falar sobre as questões que envolvem as classes sociais, vai falar sobre as desigualdades sociais que existem no mundo, de uma forma mais contextualizada, com uma pegada mais contemporânea, podemos dizer assim. E aí, dentro dessa noção de estratificação, estratificar é tratar com estratos, com camadas. A gente já trabalhou isso em sala de aula, falando sobre as camadas que são divididas as sociedades, tá? Com base em quê que são divididas essas camadas? Se está falando de estratificação, colocar alguém em camadas, em uma camada diferente da outra, pode ser por meio de uma questão econômica, né? A gente vê bastante isso com a questão econômica. Pode ser uma questão de prestígio, pode ser uma questão política, né? Então, assim, são vários fatores que podem envolver essa noção de estratificação social, tá? De que forma ela pode acontecer? Ela pode ser por meio das vias econômicas, política, profissional. Inclusive, a gente falava em sala de aula, né, que existem profissões que faz com que esse indivíduo esteja numa estratificação melhor, né? Imagina aí a diferenciação entre um médico, né, e colocando aí um administrador, ou colocando um contador, ou colocando um professor, né? Então a profissão de médico sempre é relacionado a uma noção de extrato além dessas outras profissões, né? Então é colocado como uma profissão acima, né, das outras, e coloca ele em uma dimensão bem maior, né? Imagina aí, eu acabei de falar de profissionais que têm ensino superior. Imagina colocar um profissional médico, né, um médico, em comparação com um encanador, em comparação com um gari, né? Então a estratificação social profissional é diferente, né? Ela se dá por meio da profissão, e aí essas profissões elas têm um prestígio maior, né? E aí, assim, a gente vê essa definição bem clara e prática na nossa sociedade. No primeiro capítulo, além de falar de desigualdade social, falar sobre essas questões de contextualização da estratificação, vocês têm aí um sociólogo clássico que vai falar sobre as questões que envolvem a estratificação, essa camada de sociedade. E falar sobre camada de sociedade, o Max Weber, que é um sociólogo alemão, que vai ter um livro bem famoso chamado Economia e Sociedade. É nesse livro chamado Economia e Sociedade que o livro de vocês vai se basear, certo? Além desse livro, tem um livro mais famoso ainda de Max Weber, que é um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse é outro livro, em outro momento a gente vai trabalhar ele em sala de aula. Mas neste momento fala mais desse livro chamado Economia e Sociedade de Max Weber, tá? E aí, economia e sociedade, o que é que vai se falar sobre economia e sociedade? Ele vai trazer, por exemplo, um panorama sobre as noções de dominação. Por quê? Porque as dominações que existem na sociedade é um fator para a gente definir e perceber quais são as estratificações que há a partir dessa dominação, certo? E aí ele vai trazer, o livro de vocês vai colocar as 3 dominações importantes para Max Weber. A gente tem 3 tipos puros de dominação. Vocês estão vendo essa palavra tipos e estão vendo essa noção de puro. Por quê? 3 tipos puros de dominação. Max Weber, ele é um sociólogo que vai trabalhar com a sociologia compreensiva. E nesse sentido, ele vai trazer essa dimensão um pouco mais tipológica. O que é tipológica? Ele coloca um padrão de modelo que está além da realidade e pode ser contextualizado com a realidade. Então, o Max Weber vai trabalhar com os tipos ideais. É chamado tipos ideais.
São tipos que são idealizados, certo? Por eles, são conceitos que estão... são conceitos muito amplos que podem ser contextualizados para a nossa sociedade, para uma outra sociedade e assim por diante. Então, são tipos, certo? Uma tipologia. E nessa dimensão de dominação social, Max Weber vai colocar que existe uma dominação chamada dominação tradicional. Como é essa dominação tradicional? Geralmente tem um princípio de obediência por meio da tradição, certo? E aí, por meio que eu vou obedecer essa pessoa dentro da dimensão tradicional? Por meio de uma crença, por meio de uma santidade, por meio de um poder senhorio, por meio de uma dominação patriarcal, por meio de uma dominação de uma monarquia, né? Então vejam, são dominações que Max Weber coloca que está prevista em algumas sociedades, não necessariamente esteja na França, não, na Alemanha naquele período. Não estava no período de Max Weber uma dominação da monarquia, por exemplo. Mas tinha uma dominação em relação à religião. Então, Max Weber percebe que a crença é um fator de levar a uma dominação tradicional. Então, veja, essa liderança, por exemplo, que está dominando, tendo obediência, né, é um fator de uma dominação tradicional. E aí a gente pode ver o Papa. O Papa é um exemplo de uma dominação tradicional. O que ele fala, o que ele diz, né, ele leva em consideração e pessoas obedecem ao que ele fala ou, às vezes, ao que ele vai dar de certo e errado. Então, vejam, eles trazem esse princípio da dominação tradicional. E essa dominação tradicional pode ser por meio de uma questão de crença e de tradição, né? O Papa está lá por meio de uma tradição e uma crença. Isso é a primeira dominação que a gente está falando, é a dominação tradicional. Tem outra dominação que Max Weber fala, que é bem interessante também, e que está muito mais presente nos dias de hoje, é a dominação legal. Eu vou obedecer a partir de um princípio do direito, a partir de um princípio de obediência, e que envolve uma burocracia que há dentro da sociedade moderna em que nos encontramos. Qual seria o exemplo de uma burocracia, de uma dominação legítima? A gente pode dizer que uma dominação, alguém que está no poder por meio do direito, é uma dominação legítima. Então podemos colocar aí prefeitos, governadores, presidentes, eles estão dentro de uma noção de uma dominação legal, uma dominação que envolve o Estado de Direito, que envolve uma perspectiva de legitimação, que as leis permitem e deixam ele estar no poder por meio de 4 anos, por meio de 2 anos, não sei quantos anos no poder, mas é permitido por meio da lei. Isso é uma dominação legal. Outro exemplo que a gente pode dizer que é uma dominação legal ou burocrática, nós podemos relacionar esse princípio aí para os concursados. Uma pessoa que está lá dentro de um concurso, ele está exercendo, sei lá, um cargo melhor, um cargo de dominação. Esse cargo lhe é por direito, por meio da segurança de um concurso público. E o concurso público está previsto na lei, na Constituição. E que o dá poder a esse indivíduo, a essa atribuição do seu cargo, vai ser, então, o concurso público. Isso é um poder legitimado por meio de leis, né? Por meio desse princípio aí, muito mais legal, burocrático, tá certo? E, por fim, a gente tem a outra dominação, que é a dominação carismática. Essa se dá por meio da devoção, da afetividade, dos dons sobrenaturais das pessoas, né? O carisma particular, né? O heroísmo, o poder intelectual que esse indivíduo tem, a oratória, o poder de conquistar alguém que esse indivíduo vai ter, e ele vai simplesmente fazer o quê? Se tornar um herói, um profeta, um demagogo, alguém que vai chamar atenção e vai liderar pessoas. Esse poder dessa pessoa vai ser por um poder carismático, de conquistas. Essa conquista pode ser por um valor heróico, por um valor profeta, por um valor demagogo, por falar bem em público. Então vai ter algumas perspectivas para esse indivíduo estar no poder, tá certo? Então,
a gente pode dizer que a figura do religioso tem um poder carismático. O pastor, o padre, ele conquista o seu público e faz com que esse público estejam em obediência a ele. E aí os fiéis, ele toma ele como alguém que tem um dom sobrenatural, que tem um poder de conquistar, que tem um poder de acolher, que tem um poder de amar. Então, nesse sentido aí, a gente tem essa dominação carismática, tá? Que os indivíduos vão obedecer a essas lideranças por meio do carisma que esses indivíduos, que essas lideranças carregam, tá certo? Então aí a gente viu a perspectiva da dominação tradicional de Max Weber, né? É bem interessante trazer essa noção do que ele vai apontar, certo? Em relação à carismática e tudo mais. A gente já fez na atividade em sala de aula a página 14, a página 15, certo? Então é só reforçar. Os alunos que não fizeram essa atividade do livro físico, se pronte a fazer mesmo, façam aí, que logo mais a gente estaremos aí trabalhando essas atividades, corrigindo elas, tá? E aí eu acho que não será tão distante aí. Mas quem é o primeiro sociólogo que vai falar sobre essa perspectiva de estratificação, de dominação, essa perspectiva de estratificação das questões sociais? Quem vai primeiro falar sobre essa noção vai ser o sociólogo, bem antes de Max Weber, Karl Marx. Karl Marx fala e gira em torno dessa perspectiva materialista, certo? A história como algo material, que está nessa dimensão que envolve dinheiro, economia. E ele vai perceber um pouco essa dimensão de classe social por meio da sociedade capitalista, por meio das instituições chamadas trabalho. E ele vai perceber que existem indivíduos dentro dessa classe social que é inferior, que é superior, pelo poder econômico que essa pessoa detém, tá certo? Isso é uma perspectiva de Marx e ele vai levar sempre numa estratificação ou essa noção de entender a sociedade a partir das classes sociais dentro da desigualdade econômica, tá? Gente, nessa perspectiva de mobilidade, a gente sabe que pode haver mobilidade social e econômica por meio de um prestígio que essa pessoa vai ter a partir de quê? Sei lá, de uma sociedade com cultura como ainda, ou de outro tipo de cultura, pode ser que o casamento defina esse prestígio. Possa ser que a mobilidade social possa ser por meio de uma profissão, do ensino superior, possa ser por meio de uma perpetuação de herança, né? Então vai existir vários fatores para que alguém ascenda socialmente. Numa sociedade estratificada, isso acontece de forma mais lenta. Como há uma sociedade de classe em que nos encontramos hoje, né, e que Marx fala sobre ela bem mais detalhada, a ascensão social ela vai acontecer de forma, podemos dizer assim, de forma mais presente nos indivíduos menos favorecidos. Vai ser mais presente, por exemplo, do que uma sociedade com base em estamentos ou uma sociedade com base ainda, por exemplo, né? Ainda. Então, assim, vai acontecer isso de forma bem mais lenta, mas aí numa dimensão de classes sociais, isso acontece de forma, podemos dizer assim, não tão corriqueiro, mas acontece a partir da elevação do ensino superior, a partir dessa noção você acaba ascendendo as classes aí futuras, tá? E aí, a partir da estratificação, Max Weber vai colocar que existem 3 tipos de estratificação que ele vai mencionar melhor. A estratificação econômica, por meio da origem da riqueza, da pobreza dos indivíduos, por meio da herança que esse indivíduo vai ter, da desigualdade econômica desses indivíduos, ou do privilégio econômico que esse indivíduo vai ter, certo? Numa visão capitalista aí, a sociedade pensada a partir da perspectiva do ter o produto ou ter o dinheiro, e assim esse indivíduo se encontra numa classe maior. Aí depois ele vai colocar que pode ser uma estratificação política, o indivíduo que está numa sociedade, de um grupo social, por exemplo, tá? Que tem aí essa distribuição
né, ou poder econômico, e esse poder econômico chega ao poder político, então a gente tem uma estratificação também política, a gente tem essa dimensão de ricos e pobres, a gente tem a dimensão de prestígio às pessoas por meio de ter poder ou não ter poder, certo? E aí a gente tem a estratificação profissional, que eu já havia mencionado, né? A estratificação profissional, eu dei o exemplo aí, pode ser considerado aí por meio das profissões. Existem profissões que são mais valorizadas, que têm um poder a mais do que outras, e outras são menores, tá? Então a gente tem essa dimensão aí também, nessa perspectiva de uma estratificação profissional, que pode ser dividida na interprofissional, certo? A divisão de profissão e hierarquia relacionada ao grau de habilidade. Imagina aí, por exemplo, um médico e eletricista, por exemplo, jornalista. E tem o intraprofissional, que pode ser em relação ao professor do ensino médio e o professor do ensino superior. O interprofissional pode ser ali alguém que chama bem próximo, o enfermeiro e o médico, tá? Então, nessa dimensão aí, a gente tem essa intraprofissional também, classificando como uma profissão acima de outra, tá? Mas no mesmo espaço, no mesmo ambiente de trabalho. O que eu havia falado sobre ainda, a gente tem a questão das caixas sociais, né? As caixas sociais, a mobilidade ela é muito mais lenta, porque é uma dimensão cultural. Você nasceu naquela caixa, você nasceu naquela dimensão da cultura, você não ascende socialmente. A mobilidade aí é bem lenta, não é progressiva, tá? E aí, sobre estamentos, no período medieval principalmente, e falando na perspectiva do estamento aqui no Brasil, por exemplo, ou na perspectiva do feudalismo, né? A gente vai ter a dimensão do clero, nobreza e servos. É dividido também por quê? Por camadas sociais. E essas camadas sociais envolvem privilégios, envolve o direito à terra não, o poder de propriedade, né? Quantas propriedades tem essa pessoa, certo? A proximidade que essas pessoas têm com a lei, com o privilégio que ela tem, a ocupação, certo? Tudo isso leva-se em consideração para que seja classificado em outra classe ou em outro estamento, tá? E, aliás, em outro estamento é melhor falar quando se está falando sobre a perspectiva do feudalismo, tá? Deixo como atividade para vocês a página 28, 29, 30, certo? Para ser feito aí em casa, no livro físico, tá? Logo mais, nas próximas aulas, eu vou encaminhar para vocês uma atividade online no sistema SAI, certo? E aí, na nossa próxima aula, a gente vai ver aí o famosinho que eu já mencionei um pouco sobre ele, o sociólogo, o filósofo Karl Marx, falando aí sobre essa perspectiva do materialismo histórico, né? Para alguns que gostam de meme, pode se chamar aí Carlos Marx, né? Mas aí o alemão chama Karl Marx e o brasileiro sempre gosta de fazer meme aí e apelidou Marx de Carlos Marx, né? E aí a gente vai ver uma perspectiva aí do materialismo histórico, dialético, falando sobre essa noção de classe social, da ascensão social por meio de uma questão econômica, puramente econômica, tá? No mais é isso, espero que todos estejam bem, um forte abraço, se cuidem e permaneçam em casa.